Olá, eu sou Paula Gandolfi, advogada, especialista em licitações públicas. Nós estamos iniciando agora mais um webinário incrível, imperdível, preparado especialmente para você que quer ter cada vez mais sucesso nas licitações, nos contratos e, naturalmente, no seu negócio. Nesse webinário de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, principalmente para você que já tem contratos públicos em andamento, mas também para você que logo terá aí muitos contratos públicos e quer saber como é que funciona a prorrogação dos contratos, ou seja, quando e como os contratos administrativos podem ser prorrogados, ou seja, renovados. Então é exatamente sobre isso que nós vamos conversar neste webinário. Mas, como sempre, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar que sejam todos bem-vindos ao webinário, tá? E também lembrá-los que as dúvidas que forem surgindo ao longo da nossa conversa, ao longo dessa transmissão, vocês podem deixar que nós vamos acompanhando no chat, certo? E também gostaria de saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, podem deixar um ok aqui no chat que nós vamos acompanhando. Mais uma informação importante antes de nós entrarmos no nosso conteúdo. Como eu já venho falando para vocês nos últimos webinários, nesse mês de novembro, ou seja, hoje encerra a promoção especial, oferta especial da Black November, tá? Então, neste mês de novembro, durante todo o mês de novembro, a Joyce esteve com ofertas exclusivas, totalmente especiais, tá? Então, são ofertas preparadas exatamente para atender aí a sua demanda de final de ano, para garantir que a sua empresa vai encerrar 2021 já nesse meio de licitações, faturando com licitações, ou então iniciar já 2022 já com o pé direito, preparado para faturar muito. Mas como hoje é o último dia do mês de novembro, nós estamos aí com uma super oferta que eu vou falar ao final dessa transmissão, ok? Então fique atento, preste bastante atenção e ao final nós voltamos a conversar sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso conteúdo. Como eu já adiantei, hoje nós vamos falar sobre prorrogação de contratos administrativos, de contratos públicos. Então, primeiro nós precisamos entender o que é um contrato, né? O que é um contrato administrativo? O contrato, naturalmente, é o objetivo de todo licitante. Afinal de contas, você participa das licitações públicas para, ao final, ter a contratação, prestar o seu serviço, entregar o seu produto e receber o devido pagamento. É o contrato, então, que forma esse vínculo entre o órgão público, entre a administração e a empresa e o particular. Então, é esse vínculo que vai estabelecer essas obrigações, né? Da empresa estar prestando o seu serviço, executando uma obra, entregando o seu produto e a administração realizando o devido pagamento. O contrato é, então, um instrumento que formaliza essa contratação, que formaliza essa relação entre as partes. Então, o contrato é o instrumento, né? É o documento que formaliza essa relação entre administração e particular. Uma informação sobre o contrato é que ele sempre deve ter prazo determinado, ele não pode ser por prazo indeterminado, ou seja, não tem uma data final. Então, via de regra, o contrato administrativo, o contrato público precisa ter uma data para encerrar. Não pode ter contrato com prazo indeterminado, indefinido. Então, se ele tem um prazo para terminar, significa que ele sempre vai terminar especificamente naquele prazo inicial? Ou ele pode ser prorrogado, ele pode ser renovado? Nós vamos entender sobre isso logo mais nesse webinário. Mas eu preciso só traçar aí uma diferença com vocês, umas informações sobre
as leis de licitações. Por quê? Todo o processo interno do órgão, todo o processo licitatório e toda a execução contratual, ela é pautada, ela é regida pela Lei de Licitações. Isso é definido lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Determina que toda a licitação, toda a contratação, tudo isso seja regido, regulamentado pela lei específica de licitações, certo? Nós temos a Lei 8.666 de 93, que também é conhecida como Antiga Lei de Licitações, e ela já era uma lei bastante desatualizada. Desde 1995, na realidade, já tem se tratado sobre a necessidade de uma nova lei de licitações. E essa nova lei de licitações foi publicada no dia 1º de abril agora de 2021. Ou seja, temos agora duas leis de licitação. Então, qual das duas é aplicada? A nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, como eu disse, foi publicada no dia 1º de abril de 2021. E a lei fala que, a partir da sua publicação, ela entra em vigor, ou seja, ela já pode ser utilizada desde a sua publicação. Então, ali, a partir do dia 2 de abril, ela já poderia começar a ser utilizada. Mas como ela preveu algumas alterações, algumas mudanças e o estabelecimento de alguns novos procedimentos, o legislador entendeu que haveria necessidade de um tempo para ser adaptada, os órgãos se adaptarem, as empresas se adaptarem e começarem efetivamente a utilizar a nova lei de licitações na sua integralidade. Então, previu-se o prazo de 2 anos, o período de 2 anos, para essa adaptação. Ou seja, durante esses 2 anos, os órgãos públicos podem optar entre utilizar a nova lei de licitações, que já pode ser utilizada desde o dia 2 de abril, ou a antiga lei de licitações. Tá? Então, o órgão público ele pode optar ainda por 2 anos se vai utilizar a lei nova ou a lei antiga. Mas ele deve prever, declarar expressamente no edital qual a lei que vai reger essa licitação, certo? E ele não pode substituir, começa a licitação com uma lei, termina aplicando outra lei, isso não pode. Uma vez que ele opta por utilizar uma lei, seja a nova lei ou a antiga lei, ele deve permanecer utilizando essa lei até o final, ok? Então, por que eu falo sobre essas diferenças? Porque quando nós falamos sobre prazo contratual, certo? Vigência do contrato, existem também diferenças entre a antiga lei de licitações e a nova lei de licitações. Então, a vigência dos contratos, o prazo de duração desses contratos, também foi alterado pela nova lei de licitações. Então, as contratações que foram feitas, são feitas e ainda serão feitas com base na Lei 8.666 de 93, devem seguir inclusive os procedimentos de prorrogação previstos na Lei 8.666 de 93. Agora, as novas contratações que utilizarem com base a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, vão seguir as regras, inclusive de vigência, de prorrogação, de renovação contratual da nova Lei de Licitações. Como eu falei, não pode utilizar ambas na mesma licitação, no mesmo contrato. Se começou com uma lei, vai seguir com essa lei até o final. Se começou com outra lei, vai seguir com essa lei até o final, ok? Então, por isso que é necessário entender essas diferenças entre a antiga lei e a nova lei. Então, nós vamos conversar sobre ambas. Afinal, por esses próximos 2 anos, nós vamos ver ambas sendo aplicadas e utilizadas. Por isso é importante que você tenha em mente as regras de cada uma para saber como se comportar nos contratos e nas licitações de cada uma delas, ok? Então, sobre o procedimento para firmar esse contrato. Vamos falar um pouquinho sobre o procedimento para firmar um contrato. Após a empresa ser declarada vencedora da licitação, acontece então a homologação e depois a adjudicação. A homologação que é? Então a empresa foi declarada vencedora, o pregoeiro disse, a empresa X venceu essa licitação. O que é homologar?
ele vai juntar todas essas informações da licitação e vai remeter para a autoridade superior lá dentro do órgão. A autoridade superior vai revisar tudo o que aconteceu e vai dizer: tá tudo certo, tá tudo ok, eu homologo esse resultado, ok? Então isso é homologação, é concordar com o resultado. E aí vem a adjudicação. O que é a adjudicação? Depois que a autoridade superior concordou com o resultado, quem foi o vencedor da licitação, adjudicar é efetivamente vincular o objeto da licitação àquela empresa, ok? Então adjudicar é vincular o objeto da licitação à empresa vencedora. Depois, então, de ser declarado vencedor, homologado e adjudicado, a empresa vencedora ela é convocada para que ela venha assinar esse contrato ou retirar o seu instrumento substituto. Tá? Então, para assinar o contrato ou retirar o instrumento substituto. E a empresa ela tem um prazo, então, para assinar esse contrato ou retirar esse instrumento substituto. Se a empresa não assinar ou não retirar nesse prazo, ela decai do direito, ou seja, ela perde o direito para esse contrato. Além disso, ela ainda pode ser penalizada por não assinar o contrato no prazo. Esse prazo para assinar o contrato ou para retirar o instrumento substituto, ele pode ser prorrogado por uma vez, tá? Então, uma vez o órgão pode conceder essa prorrogação para assinar o contrato ou retirar o instrumento substituto. Por exemplo, você recebeu o contrato para assinar, mas você está em viagem, você não vai conseguir assinar no prazo, você não tem como assinar, ou o responsável legal está hospitalizado, aconteceu alguma situação desse gênero, tá? Então é possível pedir a prorrogação para assinar esse contrato, tá? E esse pedido de prorrogação deve ser feito em tempo hábil, ou seja, tem 5 dias para assinar o contrato. Deu 4 dias, eu vejo que eu não vou conseguir, eu estou viajando, eu não vou conseguir assinar em tempo, eu peço para a administração: olha, vocês podem prorrogar o prazo para eu assinar o contrato, aconteceu isso, isso, isso. Aí a administração vai conceder e prorroga por igual período. Mas o pedido de prorrogação tem que ser feito em tempo hábil, ou seja, antes de vencer o prazo para assinar o contrato, ok? Vamos falar um pouquinho então sobre a vigência dos contratos. O que é a vigência de um contrato? É o período em que ele vai durar. A vigência do contrato é o período em que o contrato é válido, ele é vigente, ele existe e deve ser executado. Então isso é vigência contratual. Então, sobre a vigência do contrato, quando o contrato passa a ser válido? A partir da assinatura desse contrato. E ele permanece válido, vigente, até o prazo estabelecido para o seu final no próprio contrato. Então, lá no próprio contrato vai constar: esse contrato tem vigência de 5 meses, 6 meses, 12 meses, exceto nos casos em que houver rescisão antecipada. Digamos que a empresa não cumpriu esse contrato, ela não executou de forma adequada. O contrato tem validade de 12 meses, vigência de 12 meses. A empresa descumpriu ali e o órgão público rescinde esse contrato. É possível, nesse caso tem a rescisão antecipada e ele não vai ter ali toda a vigência inicialmente prevista. Ou, por exemplo, a empresa, o órgão público não está pagando adequadamente e a empresa então entra ali com ação para ter a rescisão antecipada desse contrato. Nesse caso, não vai ter a vigência completa inicialmente prevista. E como eu já falei antes, não pode ter contrato com prazo indeterminado, indefinido. Existe essa regra geral, ok? Então a regra geral é que não pode haver contrato com prazo indeterminado, ou seja, o próprio contrato já precisa estabelecer a sua vigência, o quanto de tempo que ele vai durar, certo? E pode haver prorrogação dessa vigência, pode haver prorrogação do período de duração desse contrato. E também pode haver prorrogação do prazo para executar alguma etapa específica ou para entregar
algum produto e nós vamos entender a diferença entre prorrogação do contrato ou prorrogação de alguma entrega, certo? Pedido de prorrogação do prazo. Esse pedido de prorrogação do prazo se refere à prorrogação de alguma execução específica, de alguma etapa, de algum fornecimento específico. Por exemplo, você tem um contrato de algum serviço de engenharia, certo? E o contrato tem validade de 12 meses. E você teria que entregar etapas, né? E na etapa número 2, você teria que concluir até o dia 10 de dezembro uma parede, né? Entregar aquela parede. E chegou ali no dia 8, você não vai conseguir terminar nesse prazo. Você não vai conseguir executar aquela etapa no prazo previsto. Você pode pedir uma prorrogação de prazo para entregar essa etapa. Essa prorrogação de prazo não necessariamente altera a vigência do contrato, que é de 12 meses, mas ela se refere a um ponto, a uma etapa específica, tá certo? Por exemplo, também você vai ter um contrato aí de entrega ou fornecimento de algum produto. E aí você teria 5 dias para entregar esse produto. Deu 4 dias e você vê que você não vai conseguir entregar no prazo. Você pode fazer um pedido de prorrogação de prazo de entrega também, certo? Essa prorrogação deve ser solicitada pela empresa tempestivamente. O que significa tempestivamente? Antes de encerrar o prazo inicialmente previsto. Então você tinha 5 dias para executar, não conseguiu, 5 dias para entregar e não conseguiu. Antes de encerrar esses 5 dias, você deve fazer a solicitação de prorrogação para que ela possa ser aceita. Prorrogação deve ser feito o pedido tempestivamente, ok? E esse pedido também precisa ser fundamentado. Como assim fundamentado? Deve haver alguma justificativa. E essa justificativa precisa ser pautada na lei. E aqui, no artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93, nós temos alguns incisos que falam sobre alguns casos em que pode ser prorrogado essas etapas, né, essas execuções de etapas de contrato, tá certo? Então, pedido de prorrogação, de entrega, de execução, de alguma etapa, ele pode ser feito, mas deve ser tempestivo, ou seja, dentro do prazo inicialmente previsto e fundamentado. Ele tem que ser feito por escrito e encaminhado para a administração, que vai deferir ou não esse pedido de prorrogação, certo? E agora, então, sobre a prorrogação especificamente do contrato como um todo, né? Então, você está ali, tem um contrato de execução de serviços, né, com validade de 12 meses. E vai encerrar esse prazo, vai encerrar esse contrato. Mas essa contratação é vantajosa tanto para o órgão público quanto para você como empresa. E aí, tem que encerrar depois desses 12 meses ou pode ser prorrogado? Essa é a pergunta. Inicialmente, o prazo de validade máximo que um contrato poderia ter seria de 12 meses, ou seja, durante o exercício financeiro. Tá? Então, inicialmente, o contrato pode ter duração máxima de 12 meses, mas esse contrato ele pode ser prorrogado quando for vantajoso para o órgão. Ou seja, quando essa contratação, manter essa contratação for vantajoso para o órgão, esse contrato ele pode ser prorrogado. Essa prorrogação só vai acontecer se também for interesse da empresa. Ou seja, o órgão público ele não pode obrigar ou forçar a empresa a prorrogar um contrato além da sua validade. Para ser prorrogado o contrato, a empresa precisa manifestar interesse, a empresa precisa dizer: eu quero renovar esse contrato, tá certo? Então, não pode ter renovação contratual forçada, obrigada. A empresa precisa estar interessada nessa renovação para esse contrato ser prorrogado.
mas uma vez que a empresa manifesta que tem interesse na renovação, ela se vincula a renovar esse contrato, ok? E também, para a renovação contratual, não precisa a empresa esperar o órgão público entrar em contato. Você não precisa esperar encerrar um contrato, ou o órgão público entrar em contato com você. Por exemplo, você tem um contrato ali de prestação de serviço e esse contrato é muito interessante, é vantajoso, é válido e você não quer encerrar esse contrato. Você vê que esse contrato vai encerrar ali no dia 30 de dezembro. Então, antes, de preferência, pelo menos um mês antes, você vendo que um contrato vai encerrar e você não querendo que ele encerre, você manda um e-mail para o órgão. Olha, o contrato número tal se encerrará no dia 30 de dezembro de 2021 e eu tenho interesse, como empresa, em renovar esse contrato. Então, por meio deste e-mail, nós já manifestamos o nosso interesse na renovação contratual. Por que eu sugiro que essa manifestação de interesse seja feita com pelo menos 30 dias de antecedência? Para que o órgão tenha tempo hábil, de preparar essa renovação contratual, preparar esse aditivo do contrato, essa repactuação, essa renovação em tempo hábil antes de encerrar o contrato definitivamente, tá certo? E então como é que funciona a prorrogação, a renovação contratual na Lei 8.666 de 93? Então, como eu já falei inicialmente, o prazo de validade do contrato será de 12 meses, ou seja, dentro do exercício financeiro. Mas a Lei 8.666 de 93, ela prevê que esse contrato ele pode ser renovado por até 60 meses, quando, eu já falei, for vantajoso para a administração esse contrato e houver interesse da contratada da empresa. Então, pode ser prorrogado por até 60 meses, mas para que essa renovação, essa prorrogação aconteça, deve ser previsto no plano plurianual essa despesa, ou seja, essa despesa ela tem que estar prevista lá naquela dotação orçamentária, que o órgão faz. Geralmente o plano plurianual é feito a cada 2 anos, tá? Então, quando for um serviço que for previsto nesse plano plurianual, ele também pode ser renovado por até 60 meses, tá certo? Então, quando forem serviços contínuos, for interesse para a administração, ele pode ser renovado por até 60 meses. Já na Lei 14.133 de 2021, esse prazo inicial de 12 meses do crédito orçamentário pode ser prorrogado por períodos ainda maiores, tá? Então, ele pode ser prorrogado por até 5 anos quando forem serviços ou fornecimentos contínuos. E também pode ser prorrogado por até 10 anos quando for previsto no edital, já estar previsto no edital, e for vantajoso para o órgão. Então, em casos em que estiver previsto no edital, pode ser prorrogado por até 10 anos. E também pode ter vigência de 10 até 35 anos nos contratos que gerem receita para a administração. Então, pode ter prorrogação por até 10 anos quando se tratar de um contrato que gere receita para a administração e não houver investimento, e pode ser prorrogado por até 35 anos quando se tratarem de contratos que gerem receita para a administração, e houver algum investimento da administração. Então, percebam que os prazos de execução contratual, os prazos em que o contrato pode ser prorrogado, pode ter a sua vigência estendida, foram bastante ampliados na nova lei de licitações. Isso porque o legislador entendeu que manter um contrato em que há uma boa relação entre a administração e o órgão público, e que esse contrato for economicamente vantajoso para a administração, é muito mais interessante do que muitas vezes realizar uma nova licitação em que o órgão público pode ter aí valores ainda mais altos, pode contratar uma empresa que às vezes não vai executar esse contrato adequadamente, Então, essa renovação contratual, ela normalmente se prova muito vantajoso para a administração. Naturalmente, ela é vantajosa para o órgão público, para a empresa também, Por quê?
né? Se o órgão público está pagando adequadamente, você está executando um contrato interessante, por que não renovar, né? Obviamente, se o órgão público não estiver pagando adequadamente ou você não estiver tendo uma boa relação com esse órgão, a empresa pode simplesmente optar por não renovar o contrato, né? Como eu já falei antes. Mas se isso tudo for bom para a empresa, ela vai manter aí uma relação com esse órgão, né? Vai garantir uma fonte, né, de recebimento por um período ainda maior, se tornando muito mais vantajoso. Agora nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre prorrogação de ata de registro de preços. E aí fica a pergunta, né? Pode ou não pode ser prorrogada uma ata de registro de preços? De acordo com o decreto 7.892 de 2013, não pode ser prorrogado a ata de registro de preço além de 12 meses. Então, o período máximo de validade de vigência da ata é de 12 meses. Já na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, prevê que o prazo inicial de 12 meses da ata pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 12 meses, se isso for vantajoso para o órgão e se a empresa aceitar. Ou seja, a nova Lei de Licitações novamente trouxe prazos ainda maiores de vigência, nesse caso, para a ata de registro de preços. Vale lembrar que cada solicitação feita da ata é um contrato, ok? Então, a vigência da ata é para que hajam novos pedidos ou novos contratos feitos em relação àquela ata. Mas uma vez que é formalizado um contrato daquela ata, esse contrato pode ter vigência maior que a ata. Por exemplo, uma ata com vigência de 12 meses que encerra no dia 30 agora de novembro de 2021. E no dia 30 de novembro de 2021, o órgão envia para a empresa um contrato com o remanescente daquela ata. Com tudo que sobrou da ata, ele envia um contrato para a empresa recebe ainda na vigência da ata. Esse contrato precisa ser cumprido ainda que a ata se encerre, certo? Porque o contrato originado da ata foi enviado para a empresa durante a validade da ata. Agora, a validade do contrato pode superar ou ir além da validade da ata, ok? Então, mantenham isso em mente, tá certo? Então, seria isso que nós tínhamos para conversar, principalmente sobre a questão de prorrogação de contrato, tanto a prorrogação, né, de etapas de execução e de entrega, quanto a própria prorrogação de vigência contratual e também prorrogação de ata de registro de preços. E como eu adiantei no início, eu falei que durante esse mês de novembro a Joins está com a Black November, né, uma série de ofertas incríveis e exclusivas neste mês de novembro, e especificamente hoje, né, encerrando a Black November, neste webinário, se você tem interesse de saber mais sobre como ou o que a Joins pode fazer por você, para que você ainda venha a ter sucesso neste ano de 2021 em licitações e também para iniciar o ano de 2022 já preparado, 100% organizado para começar a faturar com licitações, deixe o seu e-mail ou seu telefone aqui no chat que algum dos nossos consultores vai estar entrando em contato com você ou entre em contato conosco. Só não esqueça de dizer que vocês assistiram o webinar da doutora Paula e que por isso vocês querem oferta exclusiva. Exclusivamente para quem participa do webinário, além de todos os descontos, né, todas as ofertas especiais da Black November, para quem participa do webinário, além de tudo isso, vai ter acesso ao treinamento, ao curso de licitações e contratos da Lei 8.666 de 93, tá certo? Então isso é exclusivo para quem participa do webinário. Então não esqueça de dizer que você quer ter acesso ao curso de licitações e contratos da Lei 8.666 de 93 quando você for fechar a sua parceria com a Joins, tá certo? Isso é exclusivo agora para encerrar esse mês de novembro, com a Black November, tá certo? Então, lembrá-los mais uma vez que as dúvidas que foram deixadas aqui no chat eu volto para responder assim que encerrarmos a transmissão.
e que semana que vem teremos mais um webinário exclusivo, tá certo? Então fique atento ao seu e-mail, às redes sociais da Joyce e espero vocês na semana que vem.